Olá, minha gente, vamos falar um pouco de férias. Olha, sobre férias tem muitas perguntas. E nesse mês de julho, mais perguntas ainda. Primeiro vamos falar quando que o empregado pode tirar férias. O que é período aquisitivo? O que é período concessivo? Outra coisa, o empregado pode escolher o período de férias dele? Outra pergunta: quanto tempo antes o empregador tem que avisar o empregado que ele tem que tirar férias? Os salários são antecipados e qual o tempo de antecipação, quantos dias antes, quanto tempo antes? Bom, vamos lá. Como é um vídeo jurídico e vocês vão encontrar aqui vídeos maiores, com uma quantidade maior de informação sobre férias e sobre diversos temas de interesse do empregado, do empregador ou de pessoas que por acaso queiram conhecer dos assuntos de direito do trabalho, de direito coletivo, de sindicato, de greve, de processo, de justiça do trabalho. Ó, vocês vão achar tudo aqui nesse nosso canal, tá? Mas é importante, claro, curtir, é importante compartilhar, porque é um canal gratuito, não temos interesse nenhum. Então, vamos falar de férias, que é mais interessante agora. A primeira pergunta, primeira questão: férias está capitulado lá na CLT. Nós vamos achar férias desde os artigos 130, 131, 146, 147, 148 e outros da CLT, certo? Lá vocês acham várias respostas. Primeiro, férias, o empregado faz jus ao exercício, ao gozo de férias, depois de um ano de trabalho. Um ano de trabalho. É nesse período de um ano, que nós chamamos de período aquisitivo, o empregado não pode ter uma quantidade muito grande de faltas injustificadas, porque se ele as tiver, ele também perde esse direito de usufruir férias. Então, na medida em que ele tem faltas que não foram justificadas, como, por exemplo, atestado médico, é um dos exemplos, ele pode ter, ao invés de 30 dias, ele pode ter aí 18 dias, pode ter 24 dias, tem uma tabela lá na CLT. Bom, então nesse período aquisitivo, ele está perfazendo, construindo, conquistando esse direito ao efetivo gozo de férias. E esse gozo de férias, que nós chamamos de período concessivo, ele inicia-se um ano após o encerramento do período aquisitivo. Exemplo: o empregado ele entra numa empresa em 1º de janeiro de 2020. Até 31 de dezembro de 2020, vejam, um ano inteiro, ele está dentro do período aquisitivo. O período concessivo dele, ou seja, quando ele passa a ter direito a usufruir desse um mês de férias, ou conforme as faltas que ele tiver menos dias, começa a partir do dia 2, do dia 1º de janeiro do ano de 2021, ou seja, um ano depois, e ele vai ter que ter essas férias concedidas até 31 de dezembro de 2021. Aí vem aquelas várias perguntas. Primeira, quem que escolhe o período de férias? Essa é a grande questão. Quem escolhe é o empregador, segundo a conveniência dele. Ah, mas na minha empresa a gente escolhe. Claro, numa empresa maior, numa empresa onde há uma forma de gestão mais de grupo, mais humanizada, faz-se uma escala de acordo com as possibilidades da empresa e do grupo de trabalho. Mas imagine vocês uma rede hoteleira em altíssima temporada, numa região de alta temporada. É claro
que não podem 2, 3 empregados usufruir de férias neste período de alta temporada. Então, voltando, quem escolhe o mês dentro do período consecutivo é o empregador. Esse empregador, ele deverá comunicar ao empregado com 30 dias de antecedência, que daí a 30 dias ele vai estar de férias, para que o empregado se programe, se organize, crie aí a viagem, se ele tiver que fazer. E quando que ele vai ter direito a receber essas férias? 2 dias antes do efetivo ingresso no gozo de férias, o empregador tem que antecipar aquele salário dos 30 dias de que ele vai estar de férias, acrescido de 1/3 sobre o salário de 1/3 constitucional. Claro, aqui rapidamente vamos dizer que esse salário não é só o salário fixo, né? É todos os ganhos variáveis do empregado que tenham natureza jurídica salarial, pela média das comissões, média das horas extras, vão compor esse valor em que ele vai estar afastado pelo processo, pelas férias dele, que chama-se interrupção do contrato de emprego. Bom, e se o empregador não observar esse prazo? Bom, se não observar esse prazo, se ultrapassar o período concessivo, esse empregado tem 2 coisas. Ele pode entrar na justiça para pedir que lhe seja assegurado o mês para ele usufruir férias, e também, mesmo que ele ingresse na justiça, esse empregador deverá pagar as férias em dobro. O que são férias pagas em dobro? Ele vai tirar 60 dias? Não, ele vai tirar 1 mês, mas ao invés dele ter o salário antecipado, ele vai ter 2 salários e 2 1/3. Ou seja, toda a parte que é pecúnia, ela vai ser dobrada. Mas isso não inviabiliza, isso não impede que ele tire esse 1 mês de férias, certo? Ele tem direito a tirar esse 1 mês de férias, inclusive outras já estão vencidas. Ele já vai estar no período concessivo de outras férias. Bom, sobre férias tem muita coisa a ser dita, mas para que esse vídeo não fique longo, eu vou orientar que vocês busquem aí nesse nosso canal esse material maior, mais extenso, inclusive com citação, indicação dos artigos sobre férias. Só lembrando, quem escolhe o período de usufruir as férias é o empregador. Claro que pode haver uma camaradagem, claro, pode haver uma tabela, isso normalmente há de acordo com a conveniência, de acordo com as possibilidades, das condições da empresa. Tá bom, gente? Então fica aí